Bom dia, aluno! Hoje será a nossa revisão de ciência. O assunto de hoje é puberdade. A puberdade é um período em que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas. É neste período que o corpo se torna maduro e os adolescentes ficam capacitados para gerar filhos. O ser humano, assim como outros animais, não nasce com a capacidade de gerar um novo indivíduo. Para se reproduzir, o corpo do ser humano passa por mudanças ao longo da vida, que o prepara para a reprodução. Essas mudanças ocorrem principalmente durante a chamada puberdade. Enquanto crescemos, nosso corpo passa por várias modificações, mas é durante a puberdade que elas são mais evidentes. As modificações físicas que acompanham a puberdade são causadas principalmente por alterações na produção dos hormônios sexuais, testosterona nos meninos e estrógenos e progesterona nas meninas. Entre as alterações no corpo dos meninos, podemos citar crescimento dos órgãos relacionado à reprodução, desenvolvimento dos pelos nas regiões púbicas, onde se localizam os órgãos genitais externos, nas axilas e da barba. Aumento da laringe, o que resulta em uma voz mais grossa. Já nas meninas, podemos citar mudança na modificação e no desenvolvimento das mamas, acúmulo de gordura em algumas regiões do corpo, como o quadril, crescimento de pelos nas axilas e na região púbica, aumento do útero, primeira liberação do ovócito e a primeira menstruação. Sistema genital masculino. Órgãos do sistema genital masculino. Testículos, glândulas sexuais, produção de hormônio, testosterona, produção de gametas, espermatozoide, túbulos seminíferos. O sistema genital masculino é um conjunto de órgãos que atua na produção de hormônios, na produção e maturação dos espermatozoides e no transporte desses gametas até o interior do sistema genital feminino. Os gametas masculinos são produzidos nos testículos. A produção e a sobrevivência dos espermatozoides são ideais em temperaturas inferiores à do corpo humano. Os testículos também são responsáveis pela produção do hormônio sexuais masculino, a testosterona. Os espermatozoides são células especializadas que apresentam metade da quantidade de cromossomos das demais células masculinas e, consequentemente, contém metade das informações necessárias para a formação de um novo ser. O pênis é um órgão responsável por introduzir o sêmen no interior do sistema genital feminino. Sistema genital feminino. Órgãos do sistema genital feminino. Vagina, estrutura copuladora. Útero, abriga o embrião. Endométrio. Repetindo, endométrio, nidação. O sistema genital feminino é composto de um par de ovários que produz
o ovócito e hormônios como estrógeno e a progesterona. As tubas uterinas transportam o ovócito do ovário até o útero e geralmente é nela que ocorre a fecundação. O sistema genital feminino apresenta órgãos que ficam no exterior do corpo e que, em conjunto, são chamados de pudendo feminino, antigamente chamado de vulva. Transporte do ovócito. Na ovulação, o ovócito secundário é expelido do folículo ovariano e do ovário junto com o líquido folicular. Durante a ovulação, a extremidade da trompa uterina com fímbrias adere ao ovário. As fímbrias variam o ovócito secundário para o infundíbulo da tuba uterina, após passar para a âmpola da tuba em direção ao útero. O ovócito humano é uma célula esférica, bem maior do que um espermatozoide. A produção dos ovócitos ocorre nos ovários e tem início antes do nascimento, na fase de feto. A formação de gametas ocorre por meio de uma divisão celular chamada meiose. Essa divisão se inicia durante a fase de feto e é interrompido, sendo retomado após apenas na puberdade. A liberação de ovócito pelo ovário ocorre ao longo da vida da mulher, até por volta dos 40 a 50 anos de idade, quando a produção de ovócito cessa. Durante a gravidez, geralmente a ovulação é interrompida. O ovócito liberado no interior da tuba uterina está com sua divisão celular interrompida. Caso essa célula seja fecundada pelo espermatozoide, a divisão celular é reiniciada e o ovócito secundário dá origem ao óvulo. Como se dá a fecundação? Fecundação: fusão de um espermatozoide com um óvulo. O espermatozoide ultrapassa a capa protetora do óvulo, perde a cauda e os núcleos de ambos fundem-se. Os seres humanos se reproduzem sexualmente, ou seja, por meio da união de gametas. Essa união é chamada de fecundação. Na ejaculação durante o ato sexual, milhões de espermatozoides são depositados pelo pênis na vagina e se locomove até as tubas uterinas. Se houver um ovócito maduro nas tubas uterinas, os espermatozoides se deslocam em direção a essa célula para tentar penetrar nela. No entanto, geralmente, apenas um espermatozoide consegue penetrar no ovócito. A união do ovócito com o espermatozoide resulta na formação do zigoto, uma célula com 46 cromossomos. Essa célula vai se desenvolver e originar um novo ser humano. Gestação: tempo de desenvolvimento do embrião no útero, desde a fecundação até o nascimento, geralmente 9 meses. Após a fecundação, a célula ovo formada começa a se multiplicar rapidamente, enquanto se desloca da
tuba uterina até o útero, iniciando o processo da segunda etapa, a gestação. Essa divisão ocorre por meio de sucessivas mitoses. A mitose é um tipo de divisão celular que não resulta na redução da quantidade de cromossomos, como na meiose. De 24 a 30 horas após a fecundação, inicia-se a divisão do zigoto. De 3 a 4 dias após a fecundação, o conjunto de células que sofreram sucessivas divisões é chamado de mórula. Após 4 dias, ainda em estado de mórula, o novo indivíduo em desenvolvimento chega ao útero, onde vai se instalar. Em torno de 6 dias após a fertilização, a blástula se adere ao útero. Nos primeiros estágios, no interior do útero, o ser humano em desenvolvimento é chamado de embrião. A gestação dura, em média, 38 semanas a partir da fecundação. E aqui ficamos com a nossa revisão. E vai estar sendo enviado nesse vídeo o conteúdo da prova de ciência e de história. Ciência, reprodução do ser humano 1, módulo 3, páginas 200 a 229. História, o primeiro reinado, módulo 3, das páginas 288 a 313.